Arro, pessoal, boa tarde. Aqui é o Amir falando para a Lista Evolu Coaching, trazendo a reflexão de hoje. Bom, temos aí bastante coisa acontecendo no céu, né? Primeiro que todo mundo já deve estar vendo aí pelas redes o Mercúrio que ficou retrógrado. Então você vai ver por aí muitas mensagens falando sobre questão, problemas aí de comunicação, sobre não fechar contratos, enfim, aquilo que sempre se fala quando o Mercúrio está retrógrado, mas conforme o post que eu fiz no Facebook, no YouTube, enfim, no YouTube não, no Instagram, nas minhas redes, eu quero trazer uma outra visão aqui do Mercúrio retrógrado e dos outros planetas retrógrados também, porque não é só Mercúrio que está retrógrado, temos vários outros que eu coloquei lá no post também. Então, assim, sim, o Mercúrio retrógrado ele pode atrapalhar a comunicação, pode, ele pode atrasar as coisas, pode. Seria o ideal se você não precisar fechar um contrato, fazer uma compra, principalmente online, com o Mercúrio retrógrado. Seria bom se você não puder evitar, mas enfim, eu sempre falo que a vida não pode parar por conta dos astros, né? Então, assim, a gente não pode simplesmente ficar dependente de como está o céu. Então, a gente sempre busca olhar para o céu e fazer as coisas da melhor forma, mas às vezes a gente precisa passar, inclusive, mesmo que a gente faça alguma coisa com o Mercúrio retrógrado e aquilo dê um problema, na verdade a retrogradação fala sobre revisão, é porque a gente tinha que passar. Mas vamos ver o que eu vejo que realmente traz de bom um planeta retrógrado, porque o planeta retrógrado não é uma maldição, não é uma coisa tão ruim. Imagina, quem está nascendo hoje está nascendo com um monte de planeta retrógrado. Na verdade, está nascendo com a maioria dos planetas do mapa retrógrados. Claro, a gente sabe que pela astrologia kármica, essa pessoa está vindo para corrigir alguns karmas, né? Mas não significa que a vida dela vai ser horrível por isso, né? É tudo um aprendizado. Então, nesse momento que Mercúrio ficou retrógrado, e hoje ele está em Leão e está em conjunção com Marte, né? Ele está ali ele está lá de mãos dadas com o Deus da guerra. Então a gente tem aí o Deus da mente, o Deus da comunicação, de mãos dadas, grudado ali com o Deus da guerra, o Deus da ação. Então, um planeta, quando fica retrógrado, ele pede revisão, ele pede para olhar para dentro. Então, essa é uma frase muito interessante: olhar para dentro, retrogradação. Então, é um momento que eu falo para todo mundo que passa por um atendimento comigo, eu sempre passo no final, quando eu falo dos trânsitos, eu falo sobre a grande conjunção que vai acontecer em 2020, né, nada menos do que 4 planetas, né, sendo deles os 2 maléficos, Plutão, Júpiter, enfim, em Capricórnio, que é o julgador. Então, assim, na área da vida onde você tem o final de Capricórnio, o terceiro decanato, vai ter uma grande energia ali. E que o interessante é você se preparar para isso, né? Porque Capricórnio é uma energia de dureza, é Saturno. Então ele vem para realmente fazer você aprender alguma coisa, você amadurecer. E o que acontece? A gente está nesse momento com todos esses planetas que vão fazer a conjunção em Capricórnio retrógrados, já falei sobre isso, Júpiter retrógrado, Marte não, Júpiter retrógrado, Saturno retrógrado, Plutão retrógrado, só Marte que não, né? Mas os 3 maiores estão retrógrados, pedindo revisão, e agora entrou Mercúrio também. Então vamos lá, Mercúrio está em Leão, né? Então Mercúrio é como a gente se comunica, como a gente pensa, está em Leão, que traz um Mercúrio em Leão, ele traz aquele senso de autoestima, de alto valor, de autoridade, de brilho pessoal, de uma boa comunicação e o cuidado, né, para um Mercúrio em Leão não ficar ruim, né, seria tomar cuidado para não ter essa questão do ego, essa questão de, né, ser ditador e assim por diante. Então, todos nós estamos sendo convidados aí a refletir sobre uma energia de Mercúrio em Leão. Então a pergunta de coaching que eu sempre coloco, porque eu sou coach, né, então todos os meus atendimentos eles têm como base o coaching, né, e todos os outros conhecimentos que eu tenho, que envolvem uma série de outras coisas, né, outras técnicas. Então a pergunta que todo mundo pode se fazer agora é, primeiro, o quanto você tem se valorizado, né, o seu pensamento, o que você pensa sobre você. Você pensa algo positivo, né, você tem uma visão positiva sobre você mesmo, você mesma, ou você tem uma visão que de repente não está legal. E aí hoje especificamente com essa conjunção com Marte, eu sempre falo que Marte é a espada, Marte é aquilo que entra em ação para cortar alguma coisa. Se você tiver alguma visão, né, negativa, alguma visão limitante sobre você, aproveita para cortar, né? E a retrogradação do Mercúrio vai convidar você a olhar para trás, a revisar, a olhar para dentro, né? Como é que você tem, qual é a sua visão que você tem sobre você mesmo?
Outra questão importante, como o Mercúrio vai falar sobre comunicação, né? Comunicação externa com o ambiente, né? Tanto a comunicação que você faz com você, aquela voz interior que eu comentei, né? O que você pensa sobre você, quanto a comunicação externa com as outras pessoas. Então, como está a comunicação com outras pessoas? Também, né? Entra aquela pergunta, né? Você se valoriza quando você está falando com pessoas, com o público, né? Você coloca um alto valor. Você de repente tem uma comunicação muito, né, dura, egocêntrica, esse tipo de coisa, são os ajustes que a gente pode fazer, né? E esse Mercúrio ele vai voltar até Câncer, né? Vai voltar até o signo de Câncer e depois ele vai voltar a andar para frente e ele vai voltar para Leão e isso vai continuar o caminho dele. Então o que acontece? Câncer é aquela energia emocional, aquela energia nutridora. Então também, quando o Mercúrio chegar em Câncer, e eu vou estar mandando áudios aí para todo mundo se refletir também, mas é muito interessante pensar, né? Quando o Mercúrio voltar em Câncer, como que você está se cuidando? Né, eu tenho falado sobre a questão da saúde, da importância da saúde. Muito do que a gente tem de doença e de problema hoje em dia vem do emocional, né? É a chamada psicossomática, linguagem do corpo, metafísica da saúde, enfim, como você conheça, né? Tem vários nomes para uma mesma coisa, mas muitas das doenças, muitos dos problemas vêm de questões emocionais. E quando o Mercúrio chegar em Câncer, que é um signo emocional, vale a pena refletir como estão as suas emoções. Se você tem alguma doença, se você tem alguma coisa que te acometeu esses dias por conta do eclipse, inclusive, né, que foi bem em Câncer, busca, você pode buscar no Google, você pode de repente, né, consultar um terapeuta, mas vê o que essa doença de repente quer dizer. Né? Qual é a linguagem metafísica, qual é a linguagem espiritual que essa doença quer trazer, qual é o caminho que minha alma quer seguir e que eu não estou olhando e essa doença veio como um alerta. E é a mesma coisa, Câncer, né? Como que você se comunica com os outros, você tem se comunicado de uma forma doce, você cuida das pessoas, você tem essa preocupação, cuidar das pessoas, dos animais, do meio ambiente, enfim. Câncer é essa energia materna, nutridora, que é justamente onde a gente tem a cabeça do dragão agora. Né? Todos estão sendo convidados para ir para essa direção de Câncer. O Sol também está em Câncer, iluminando ali. Vênus também está em Câncer. Aliás, eu estou vendo aqui que amanhã, né, amanhã o Sol vai estar em cima, né, da cabeça do dragão, iluminando muito isso. Então fica também essa reflexão, é que eu estou lendo o mapa aqui agora, na minha frente, né? E eu vi o Sol bem em cima da cabeça do dragão. Como que está isso na sua vida? Né, você tem exercido essa energia de Câncer, nutridora, cuidadora, né, que se preocupa porque Câncer é uma energia materna. Então só pensa, por exemplo, em questão de filhos, né? Tendo você filhos ou não, pretendendo ter ou não, mas qual é o planeta que a gente vai deixar para as próximas gerações? Para os filhos, netos, bisnetos, enfim, quem estiver vindo por aí. Então essa é uma energia que ainda eu devo falar bastante sobre isso, né? Sobre essa questão dessa cabeça do dragão em Câncer, para a gente ir para essa direção, mas amanhã vai ser um dia muito bom para iluminar isso. Se der tempo eu vou mandar um áudio amanhã também. É isso, galera. Então eu vou falar agora um pouquinho do mundo dos cristais, porque o que acontece? Agora a gente volta para o mundo, né, que você vai ver por aí na internet, falando sobre problemas de comunicação, mal entendido, né, uma série de coisas que pode acontecer sim com o Mercúrio retrógrado. Lembrando que Mercúrio é a comunicação, retrogradação pede revisão, pede mais cuidado. Então é óbvio, é um momento de exercitar isso. Então, se você vai falar com alguém, pensa duas vezes antes de falar. Se você vai escrever alguma coisa, algum post, vai escrever um e-mail, vai fazer um texto, enfim, revise esse texto duas vezes antes de colocar. Essa é a energia de um Mercúrio retrógrado. Mas claro que a gente tem pedrinhas para ajudar. Eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui. Aliás, eu estou só vendo aqui se eu vou conseguir realmente iniciar o curso de cristais hoje, mas se eu conseguir iniciar, eu vou mandar o link aqui para a galera, né, da lista do WhatsApp, para quem quiser participar dessa primeira aula e ver se gosta e continua. Mas vamos ver se eu vou conseguir. Vou pegar os cristalzinhos aqui e vou começar com o quartzo azul, que inclusive eu mostrei na live de ontem, né? Acabei nem mandando para vocês hoje, depois eu mando. Mas o quartzo azul, ele trabalha muito essa questão da comunicação e uma calma na comunicação. Então sim, o Mercúrio retrógrado em Leão, hoje, especificamente junto com Marte, mas ele vai continuar, né, nessa influência de Marte dentro desses próximos dias, pode trazer um pouco dessa questão de
uma comunicação violenta, uma comunicação com raiva, esse tipo de coisa. Então, o quartzo azul ele ajuda a acalmar, ele ajuda a ter uma comunicação mais tranquila, empática, suave. Outra pedra que vai ajudar muito nisso é a questão da água marinha, né? Estou com a água marinha na minha mão agora, uma água marinha que eu tenho com Heliodoro, uma pedra bem especial. A água marinha principalmente ajudar a acalmar os nervos, principalmente aí, como eu falo, com essa influência de Marte. Então, de repente, se você sentir uma tendência de discutir com alguém, de brigar com alguém, né, muita gente, por exemplo, recomenda, né, não tenha DRs, não tenha reuniões sérias assim em Mercúrio retrógrado. Por quê? Porque a comunicação vai estar um pouco mais complicada. Mas o que acontece? Se você tiver que conversar com alguém, uma água marinha pode ajudar muito você a ter os nervos acalmados, né, os nervos calmos ali, e uma comunicação também suave, porque a água marinha também trabalha a comunicação. Outra pedra muito interessante é a questão da ágata blue lace, né, ou ágata rendada azul, ou calcedônia, que ela é chamada também de calcedônia aqui no Brasil, que é uma pedra que trabalha muito a flexibilidade na comunicação. Hoje mesmo, enquanto o Mercúrio estiver em Leão, Leão é um signo fixo. Então a gente pode ter, por exemplo, maus entendidos aí de comunicação, brigas e discussões por visões rígidas, por rigidez de repente. Então a ágata azul rendada ela ajuda a ter essa flexibilidade, né? Todas as ágatas nos ajudam a ter flexibilidade. E a ágata azul rendada, uma flexibilidade na comunicação. É para você comunicar de uma forma mais flexível, estar aberta à visão do outro e assim por diante. Outra pedra bem interessante, né, é a sodalita, está aqui na minha mão também. A sodalita ela é uma pedra que ajuda muito na concentração. Então é bem interessante também porque algumas pessoas podem ficar meio dispersas, meio, né, com uma energia de Mercúrio, sei lá, não muito bem tranquila, principalmente com a energia de Marte influenciando. Então a sodalita ajuda você a concentrar a mente. Né? De repente você precisa estudar, você precisa fazer alguma coisa, você precisa entrar para dentro de você mesma. Né? Então aí eu já poderia recomendar uma sodalita com a calcita ótica, porque lembra que a gente está num momento de revisão não só de Mercúrio, mas de vários outros planetas. Então se você quiser fazer uma meditação, olhar para dentro, olhar para o seu interior, sodalita, e se você quiser coloca uma calcita ótica junto. Outra pedra que é bem interessante para esse momento, né, é a própria calcita azul. Né? As calcitas elas ajudam muito a trazer estrutura. O azul, né, a calcita azul, que vai falar com o chakra laríngeo, a gente vai falar muito sobre isso no curso, né? Então, essa pedra. Deixa eu organizar a minha voz agora, que minha voz está acabando. Você consegue estruturar aquilo que você vai falar. Então, a calcita azul ajuda na estruturação da comunicação, estruturar o seu pensamento. Então, também, lembra, a gente pode ter aí, né, discussões, brigas nesse momento de Mercúrio retrógrado, justamente porque as pessoas não se entendem, as pessoas não conseguem colocar aquilo que elas estão pensando. E por último, a apatita azul, né, que é uma pedra também muito, muito boa para comunicação, é uma pedra que ajuda muito também na fé, no processo de fé. Então é uma coisa muito interessante realmente para você comunicar aquilo que você acredita, né, mostrando a sua verdade. Então a apatita azul ela é bem interessante para isso. Além de outras coisas que ela faz, ela é uma pedra que inclusive ajuda a emagrecer, enfim, tem várias outras atribuições para ela, né? Mas nesse momento, como a gente está falando de comunicação, a apatita azul pode ajudar você a comunicar a sua verdade, né? E também acessar a sua verdade interior, né? O que você acredita, o que você tem que trabalhar, qual é a revisão que você tem que fazer dentro desse processo aí de Mercúrio, de Júpiter retrógrado, enfim, de vários planetas que estão aí. Galera, olha, esse áudio bateu o recorde aí, eu geralmente mando áudio de 10 minutos, foi quase 15 minutos, mas eu acho que valeu, né? Eu acho que todo mundo quer saber aí essa parte do Mercúrio retrógrado, por isso que ele ficou um pouquinho mais longo, né? Então eu vou ficando por aqui. Se eu for fazer a aula hoje, eu vou mandar para vocês o link, então quem quiser seria 20 horas, né? Não sei se vai rolar, mas se rolar vai ser esse horário. E aí quem for entrar, vai entrar numa sala do Zoom, eu vou dar aula normalmente, e aí quem gostar, quem quiser ficar, a gente vê como que faz para entrar no curso. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, pode compartilhar, mandar para amigos, enfim, grupos. E não tenha medo de Mercúrio retrógrado, não tenha medo de nenhum planeta retrógrado. Aproveite essa energia, que são energias naturais, né? A gente
passa por isso justamente para poder crescer, para poder evoluir. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Harion.